Olá, estamos aqui de volta para mais uma reflexão bíblica e hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre o ministério cristão. E aí eu te faço uma pergunta: qual que é o seu ministério? Se você pudesse me responder, talvez você diria: eu não sou pastor, então eu não tenho nenhum ministério. Na verdade, essa é uma visão errada a respeito desse assunto, porque, de acordo com a palavra do Senhor, todo aquele que é salvo em Cristo Jesus necessariamente está inserido no ministério cristão. O ministério cristão que significa servir a Deus. E como é que nós servimos a Deus? Como que todo cristão serve a Deus? Serve a Deus pregando o evangelho, atuando na edificação do povo de Deus através da comunhão, cumprindo os seus deveres como um cidadão que teme a Deus e, portanto, dando bom testemunho e assim então mostrando ao mundo que de fato você serve a um Deus vivo e verdadeiro. Um cristão serve a Deus em todas as esferas da sua vida. O ministério cristão envolve então todos os aspectos da sua vida. Por exemplo, ele exerce o seu ministério cristão na sua família, na sociedade, inclusive na igreja, como nós já falamos. Ele atua para a edificação dos seus irmãos, a edificação do povo de Deus. Veja como que a vida do cristão, de fato, ela está inserida no ministério. Ministério que significa serviço, servir a Deus. Quando a gente fala do ministério pastoral, logicamente que aquele que exerce a função como pastor, além de servir a Deus em todos os outros aspectos da sua vida, ele serve a Deus também, cuidando da igreja de Deus. Contudo, todos, pastores ou não, sendo cristãos, sendo salvos, estão inseridos no ministério, no serviço a Deus. E eu quero destacar, a partir do texto de 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 16, algumas considerações importantes que o apóstolo Paulo faz a respeito do seu ministério que consistia em atuar como um apóstolo, como um pastor, como um cidadão. E pensando no seu ministério, pensando no serviço que ele tinha o privilégio de prestar a Deus, ele faz aqui algumas considerações muito importantes que têm a ver com o ministério dele, mas também tem a ver com o meu ministério e tem a ver com o seu ministério cristão. Primeiro, nós podemos aprender com o apóstolo Paulo a verdade de que o ministério, o serviço a Deus como cristãos, na verdade é um serviço que nós não merecemos realizar. Deus nos insere nesse ministério, mesmo sem nós merecermos atuar em prol daquilo que é o interesse de Deus. Na verdade, é um privilégio para nós. Veja que o apóstolo Paulo fala que ele era, em outro tempo, antes de conhecer a Deus, no versículo 13, ele fala que ele era blasfemo, perseguidor, insolente. Então ele destaca a condição de vida dele antes de conhecer o Evangelho. E agora então ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, de fato, ele entende que o seu serviço a Deus é um privilégio, uma vez que ele não merece nem a salvação, muito menos ele merece servir a Deus, trabalhando pelos interesses do reino de Deus. E, logicamente, que eu e você precisamos ter exatamente esta percepção. O ministério cristão para nós é imerecido. Nós, de fato, não merecemos a salvação e nós não merecemos trabalhar em prol dos interesses de Deus. Portanto, para nós é um privilégio. Deus nos fortaleceu, nos considerou fiel e aí ele nos designa para atuar naquilo que é interesse do seu reino. Mas também o apóstolo Paulo destaca que o exercício do ministério, do serviço a Deus, é resultado da misericórdia de Deus. Né? Então, aqui como nós vemos no versículo 16, mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim
o principal, e aqui ele está falando que ele é o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Primeiro, então o apóstolo Paulo entende que a misericórdia de Deus o alcançou, sendo ele um pecador miserável, e agora a vida dele sendo transformada, ela evidencia a longanimidade de Deus. As pessoas que olham para o apóstolo Paulo podem ver o que ele era antes e agora estando em Cristo, e podem ver na vida dele, de fato, que Deus ama o pecador, porque transformou a vida do apóstolo Paulo. E também ele entende que, pela graça e pela misericórdia de Deus, exercendo o ministério cristão, ele pode ser modelo a todos quantos vierem crer em Cristo. Aqui, evidenciando uma realidade do papel cristão, que é discipular, né? Ensinar, ser modelo daqueles que vierem a crer em Cristo. Você pensou já nesses aspectos a respeito do seu ministério cristão? Você já havia pensado nessa perspectiva? Você pode afirmar hoje que, como um salvo em Cristo, você tem um ministério? Então, se você chega também a esta conclusão, meu desejo é que você desempenhe todos os dias esse ministério que Deus confiou em suas mãos, entendendo que não somos chamados para o ministério porque merecemos, é um privilégio para nós. E isso acontece pela misericórdia de Deus. Então, que o nosso Deus te abençoe e, se Deus quiser, até a próxima reflexão.